bom dia. A gente vai começar agora a nossa segunda aula sobre cilindros, dentro ainda de geometria espacial. A gente vai finalizar a parte teórica hoje e já entrar de forma mais prática na matéria através dos exercícios. A primeira parte, eu quero que vocês prestem atenção, por favor, que a gente vai trabalhar a planificação de um cilindro reto. Observe que não vai ser qualquer cilindro que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar o cilindro reto. Outra coisa que eu quero que vocês tomem consciência aqui. A gente vai trabalhar o cilindro reto, que é um objeto tridimensional, que é um corpo, que é um sólido da geometria espacial, e a gente vai fazer a sua representação na geometria plana, que é a geometria bidimensional com apenas duas dimensões. Então eu vou ajustar a figura sólida em 3D para achar o equivalente a ela, só que na geometria com duas dimensões apenas, na geometria plana. Basicamente é essa a nossa ideia. Vamos começar então. Observem que aqui eu tenho um cilindro reto. Cilindro reto é um cilindro onde a geratriz forma com o plano da base um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok. A gente tem várias informações que a gente poderia trabalhar. A primeira coisa é o seguinte. Num cilindro reto, falou em geratriz, você está falando automaticamente em altura também. Então, no cilindro reto, quando a gente vai medir o tamanho da geratriz e medir o tamanho da altura, a gente percebe que é a mesma medida. Então, tamanho por tamanho, dimensão por dimensão, geratriz e altura se equivalem, apesar de, obviamente, serem conceitos, definições diferentes. Tá, tranquilo. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Olha a base circular aqui em cima do cilindro. Essa base circular, ela é formada tanto por essa bordinha da circunferência propriamente dita, que é o contorno dessa região circular, como também pelo seu espaço interno, pela área da figura circular propriamente dita. Se eu estiver trabalhando apenas a bordinha da circunferência, eu estou trabalhando com o comprimento C de uma circunferência. E comprimento de uma circunferência, a gente sabe como que se calcula. A fórmula é 2πr. Mas se eu estiver trabalhando com a região interna dessa circunferência, aí é outra história. Aqui a gente está trabalhando então a área da região circular. E a área de um círculo a gente calcula pela fórmula πr ao quadrado. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Essa região circular de cima, ela é rigorosamente igual a essa região circular de baixo. O raio da circunferência de baixo tem o mesmo tamanho, tem a mesma medida do raio da circunferência de cima. Além de tudo, essas duas regiões circulares são paralelas entre si. Isso é uma das coisas que caracterizam o cilindro propriamente dito. Agora vamos de forma um pouco mais didática trabalhar um aspecto com vocês. Imagina que isso aí fosse uma lata de achocolatado, tá? Uma lata de achocolatado. Toda lata de achocolatado tem um rótulo que contorna a lateral desse cilindro. Aquele papel que vem colado na lateral da lata, vamos supor que esse rótulo preencha completamente a superfície lateral da sua lata. Ali no rótulo vem o desenho, né, a logomarca, o logotipo, né, do produto, vem ali as instruções de uso daquele produto, validade, site, telefone de contato, vem os ingredientes, as informações nutricionais, enfim. Esse é o rótulo de um produto ali de achocolatado. Ok, mas a ideia é o seguinte, eu vou cortar, eu vou arrancar, eu vou descolar esse rótulo da lata. Então eu vou cortar esse rótulo exatamente por essa linha pontilhada, eu vou passar a tesoura nesse rótulo, tá? Por essa linha pontilhada, eu vou arrancar esse rótulo da lata. Eu vou descolar completamente esse rótulo. Quando eu tiro esse rótulo da lata,
o papel começa a ficar assim, ó, meio que semi-aberto. Agora, quando eu pego esse papel semi-aberto e coloco ele sobre uma mesa, por exemplo, da cozinha de vocês, vocês vão perceber que esse rótulo ele fica completamente plano sobre a mesa. E vocês percebem que ele completamente plano, planificado, dá origem exatamente a uma figura retangular. Então, o rótulo de um cilindro reto, ou de uma forma mais técnica, a superfície lateral de um cilindro reto é um retângulo. Não esqueçam dessa informação. A superfície lateral de um cilindro reto é um retângulo. Ok. Nesse retângulo, aliás, nesse cilindro, você observa que tem a parte de cima, que é como se fosse a tampa da lata, e tem a parte de baixo, que é como se fosse o fundo da lata. Mas tanto a tampa quanto a base, quanto o fundo, são duas figuras circulares rigorosamente iguais, como eu já falei no início. O raio dessa circunferência aqui, R, é o mesmo raio dessa outra circunferência R aqui embaixo, de raio R. Ok, então vocês estão percebendo que quando você planifica um cilindro, você dá origem, essencialmente falando, a três figuras. Duas bases circulares iguais e uma superfície retangular. Então você tem essa figura circular, que é uma base, você tem essa outra figura circular, que é a outra base, e além de tudo você tem essa superfície retangular, que é a parte lateral do cilindro. Então, toda a área do cilindro é formada por essas três figuras, dois círculos e um retângulo. Não se esqueçam disso a partir de agora. Porque eu quero que vocês observem para mim, a partir de agora, o seguinte. Imaginem essa folha de papel aqui, tá? Vamos supor que vocês tenham uma folha de papel na frente de vocês. É um cilindro que eu fiz aqui de forma improvisada de papel. Vocês têm nesse cilindro, essencialmente falando o quê? A base do cilindro, que é essa região circular aqui na frente, toda essa região interna, esse espaço ocupado por essa circunferência é o círculo propriamente dito, e aí você trabalha com área, né? Figura circular, área, espaço, região interna, e a área é πr ao quadrado. Ok, mas eu quero que vocês foquem atenção no contorno dessa figura circular, é na bordinha dessa figura circular. Imagina que eu estivesse amarrando um barbante ao redor desse cilindro aqui. E aí vocês vão perceber o seguinte, o comprimento de uma circunferência a gente calcula como? Pela fórmula 2πr. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou cortar essa circunferência aqui com uma tesoura. Na hora que eu corto a circunferência com a tesoura, o que vai acontecer com esse comprimento C de circunferência 2πr? Eu vou cortar e vou abrir. Ao invés de ele ter esse formato circular, eu vou esticar essa circunferência e ela vira o que basicamente? Ela vira um segmento de reta. Só que esse segmento de reta aqui é exatamente o que? É a base do meu retângulo. A base do meu retângulo é o comprimento C de circunferência 2πr, só que não em formato circular, agora no formato retilíneo. Então, quando eu pego o comprimento C da circunferência 2πr e estico, e eu coloco ele completamente de forma retilínea, ele vira a base do meu retângulo, ou seja, ele vira a base da minha superfície lateral, ele vira a base da minha área lateral. A área lateral é o retângulo. E qual que seria a altura desse retângulo? A altura do retângulo é exatamente a altura do cilindro. Então, o que vocês têm que perceber a partir de agora? Que quando você abre a lateral desse cilindro, você dá origem a um retângulo. E quais são as dimensões desse retângulo? As dimensões são 2πr de comprimento por h de altura. Por que 2πr de comprimento?
Porque o 2πr é exatamente o comprimento C da circunferência, que eu simplesmente, ao invés de eu deixar no formato circular, eu estico esse comprimento circular 2πr até que ele fique completamente esticado. Então é exatamente isso que eu fiz. Ó. Eu peguei esse comprimento C da circunferência aqui, ok? Eu passei uma tesoura. Na hora que eu cortei, o que eu fiz? Eu estiquei ela para um lado, estiquei ela para o outro lado, e até que ela fique completamente esticada aqui assim, ó. Quando ela ficou completamente esticada, é exatamente o meu 2πr. É isso que nos interessa, tá bom, gente? Então, em resumo, o que vocês têm que guardar de informação? Que quando você planifica um cilindro, você encontra duas figuras circulares, dois círculos, ok, e um retângulo. O retângulo é a superfície lateral do seu cilindro. Quais são as dimensões desse retângulo? É o 2πr, que é o comprimento da circunferência da base, e a altura h, que é a própria altura do cilindro. Show de bola! Se vocês entenderam isso, vocês já entenderam bastante, muita coisa dessa matéria. E agora a gente vai para as fórmulas, né? Observem aqui para mim, por favor. Eu vou escrever aqui, ó, área lateral. A área lateral eu vou representar por AL. Preste atenção, por favor, vamos ver o que a gente descobre a partir de agora. Gente, o que é a área lateral? A área lateral é a área do retângulo. Como é que você calcula a área de um retângulo? É a base do retângulo, 2πr, vezes a altura do retângulo h. Então está aqui, ó, 2πr que multiplica h. Então está aqui a primeira formulazinha que vocês têm que saber. Isso aqui, gente, não precisa nem, para ser sincero, de decorar no primeiro momento. Eu quero que vocês, no primeiro momento, entendam como que se chegou nessa fórmula. Depois, à medida que vocês forem praticando bastante, fazendo bastante exercício, aí vocês acabam decorando de forma automática. Mas tenham sim a preocupação de decorar, tá bom? Na hora certa, preferencialmente agora, porque eu passo do princípio que o conceito vocês já entenderam. Agora a gente vai fazer o que? Eu vou destacar para vocês aqui, ó, a área da base. Ó, gente, vou desenhar, aliás, vou calcular ou representar apenas uma base. Como é que se calcula a área da base? É a área de um círculo, concordam comigo? E a área de um círculo é πr ao quadrado. Bem simples. Então, mais uma formulazinha, igual eu falo, precisa de decorar? Precisa, porque isso aqui é uma fórmula básica da geometria plana. Então são fórmulas relativamente simples, básicas, fundamentais, essenciais dentro da geometria. Então é aquela história, né? Decorem desde já, preferencialmente. Outra coisa que eu quero que vocês entendam. O que seria a área total? Vou representar a área total por AT. Vamos lá, gente. Área total nada mais é do que você pegar toda a área lateral do cilindro e juntar e somar com as duas áreas das bases. Ou seja, não tem novidade aqui. Isso aqui a gente já sabe. Eu só vou substituir pelas suas respectivas fórmulas. Então vou escrever aqui, ó, a área total vai ser igual. Quem é a área lateral? A área lateral está aqui, ó, 2πr vezes h. 2πr vezes h. Mais duas vezes a área da base. A base a gente já sabe que é uma base circular, πr ao quadrado. Então está aqui, ó, 2πr ao quadrado. Agora eu quero que vocês observem um detalhe interessante. Nessa expressãozinha aqui e nessa expressãozinha aqui, eu percebo que tem 2πr e aqui também, ó, 2πr. Então eu vou perceber que 2πr é um fator
multiplicativo, obviamente, que aparece tanto nessa primeira expressão, como também nessa segunda expressão. Então, como ele é um fator comum em evidência, então eu vou fazer a fatoração colocando 2πr em comum, tá, aos dois, como sendo o fator comum em evidência. Se ele é um fator comum em evidência, sendo fator, obviamente que ele vai ter que multiplicar um outro fator, que eu vou colocar dentro do parênteses agora. E como que eu descubro esse outro fator dentro do par de parênteses? Eu pego cada uma dessas expressões aqui e aqui e divido pelo fator comum em evidência 2πr. Vamos lá. Essa expressão toda aqui, ó, 2πrh dividido por 2πr, me sobra apenas o h. Ok, mais 2πr ao quadrado dividido por 2πr. Esse 2π cancela com 2π, me sobra r ao quadrado dividido por r, que vai ficar apenas r. Então tá aqui, gente. A área total de um cilindro reto, você calcula por essa formulazinha aqui, ó, 2πr, que multiplica h mais r. Gente, essa fórmula aqui é mais uma que eu sugiro que vocês decorem, preferencialmente desde já. Então, qualquer cilindro reto, como é que você calcula todas as áreas? A área total de um cilindro, 2πr h mais r. 2πr h mais r. E por fim, eu vou fazer agora o que? O volume de um cilindro reto, que eu vou representar pela letra V. Gente, o volume de um cilindro você calcula da mesma forma que o volume de um prisma. Basta você lembrar do princípio de Cavalieri. Você pega a área da base e multiplica pela altura. A área da base é a área de um círculo. Então é πr ao quadrado vezes a altura h. Então você tem aqui, ó, mais essa formulazinha. O volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Área da base vezes a altura. Show de bola, gente. Essas são algumas das principais fórmulas que vocês têm que saber a partir de agora. E eu estou trabalhando especificamente um cilindro reto. Professor, e se fosse um cilindro oblíquo? Aí a coisa muda de figura. Para ser sincero, muda bastante de figura. E aí eu deixo como curiosidade para vocês pesquisarem como que seria a planificação de um cilindro oblíquo, tá bom? A gente tem a falsa sensação de que se o cilindro reto forma um retângulo, o cilindro oblíquo vai formar um paralelogramo. Só que não, tá? A planificação de um cilindro oblíquo, a superfície lateral não forma um paralelogramo. Então fica essa interrogação na cabeça de vocês. Que tipo de figura forma, afinal de contas? Pesquisem e depois vocês me falam o que vocês descobriram. Bem interessante essa curiosidade aí para vocês. Bem, feita essa abordagem, a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho mais particular a partir de agora. Vamos ver o que é. É precisamente tanto área quanto volume de um cilindro equilátero. E aí, gente, vocês têm que lembrar da aula anterior. Cilindro equilátero obrigatoriamente é um cilindro reto. Isso é importante saber. E vocês têm que lembrar principalmente que num cilindro equilátero a seção meridiana, que eu vou chamar de SM para ficar mais fácil, a seção meridiana é um quadrado. Então lembre-se disso, hein? Num cilindro equilátero, que é obrigatoriamente um cilindro reto, a seção meridiana é um quadrado. Ok, show de bola, tranquilo isso daí. Qual que é a dica, qual que é o macete que eu vou passar para vocês para desenharem um cilindro equilátero? Eu sugiro que vocês comecem a desenhar sempre pela própria seção meridiana. A seção meridiana é aquela seção que você cria
é aquela seção que você constrói dividindo o cilindro rigorosamente ao meio, passando pelo eixo do cilindro. Você cria uma seção passando pelos dois centros das bases, das duas bases. Quando você reparte o sólido ao meio, o cilindro ao meio, passando pelo eixo, passando pelos dois centros das bases, você vai criar a sua seção meridiana. A sua seção meridiana. Se essa seção meridiana for um quadrado, então você tem um cilindro equilátero. Equilátero é porque a seção possui todos os lados iguais. Show de bola! Então a gente vai fazer agora a seção meridiana, tá? Vou desenhar um quadrado representativo aqui, ó. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Faço um lado do quadrado, faço aqui, ó, outro lado do quadrado, desenho aqui a parte de cima do quadrado, desenho aqui a parte de baixo do quadrado. Show de bola! E agora eu vou construir o cilindro sobre esse quadrado. Prestem atenção aqui, por favor. Vou desenhar a base de cima, seria mais ou menos isso daqui assim. Desenho agora a base de baixo, descendo aqui, ó, pela geratriz. Lembre-se que o cilindro não tem aresta, tá? É geratriz. Então desenho aqui agora a base de baixo. Vou fazer pontilhado aqui, porque é uma figura, né, em 3 dimensões. Ok, show de bola. E fecho essa última geratriz aqui, ó. Tranquilo, a gente tem a representação do nosso cilindro equilátero. Aqui você tem o centro da base de cima. Aqui você tem o centro da outra base, a base de baixo. E lembrando, pelo fato de ser obrigatoriamente um cilindro reto, essa geratriz aqui forma 90 graus com o plano da base. Tranquilo. Então aqui você tem a geratriz. E pelo fato de ser reto, falou em geratriz, na questão de medida, você está falando em altura. Tranquilo, não tem mistério para a gente aqui. A seção meridiana, sendo um quadrado, né, porque é um cilindro equilátero, você tem aqui, ó, um ângulo reto desse quadrado. Aqui você também tem outro ângulo reto. Aqui também tem um ângulo reto. E aqui também tem outro reto. Daqui até aqui você tem o raio da base. Daqui até aqui você tem outra representação para o raio da base. Moral da história: tu pode falar que a largura desse cilindro é exatamente o diâmetro da base, 2R. Só que tem um detalhe: esse cilindro ele é equilátero, então quer dizer que a largura do cilindro é exatamente igual à altura do cilindro. Então, se a base do cilindro mede 2R, obrigatoriamente a altura do cilindro também vai medir 2R, porque ele é equilátero, os lados são iguais, base e altura. Ótimo! Gente, com essas informações, a gente já pode construir muita coisa aqui interessante. Observe aqui para mim, por favor. Vou começar a trabalhar a área lateral. Como é que se calcula a área lateral de qualquer cilindro reto? A gente acabou de ver no último quadro, né? É 2πr que multiplica a altura h. É a área de um retângulo, né? Lembra disso? É a área do rótulo da lata de achocolatado. 2πr vezes h. Só que no cilindro equilátero tem essa particularidade. Qual particularidade? É que quando você fala em altura h, você está falando em 2R. Está aqui, ó. Falou em altura h, tu está falando em 2R. Então vou substituir 2πr que multiplica o h, que na verdade vai ser agora 2R. E agora faz a multiplicação. 2π vezes 2, 4π. R vezes R, R ao quadrado. Então a gente tem uma formulazinha agora. A área lateral de um cilindro equilátero é 4πr ao quadrado. Tranquilo, está aqui uma formulazinha para gente. Agora eu quero que vocês observem uma pequena curiosidade. É uma curiosidade, mas não é uma bobeira.
Gente, a área lateral de um cilindro equilátero é 4πr ao quadrado. Mas o que é πr ao quadrado? Pensem aí. πr ao quadrado é a área de um círculo, a área da base do cilindro. Gente, se fosse para eu calcular a área dessa base aqui, por exemplo, como é que vocês fariam? Não é a área de um círculo? E a área de círculo não é πr ao quadrado? É exatamente isso. Então você está falando que num cilindro equilátero, a área lateral equivale a 4 vezes a área da base. Olha que interessante isso daqui. Então, se você estiver trabalhando com um cilindro equilátero, para você calcular a área da superfície lateral, basta você calcular a área de uma base e multiplicar por 4, porque a área lateral é 4 vezes maior do que a área da base. Olha que interessante, né? Vamos fazer agora, então, a área total. A área total de qualquer cilindro reto, você calcula como? 2πr, que multiplica H mais R. Essa é a fórmula que a gente usa. Só que o nosso H, a gente já aprendeu que o H é 2 R's, tá? No cilindro equilátero. Então, onde tem H, eu vou trocar por 2 R's. Então, vai ficar 2πr, que multiplica o H, substituindo 2 R's mais R. E agora fazer a continha, né? 2πr, que multiplica 3 R's dentro do parênteses. Fazendo a multiplicação. 2π vezes 3, 6π. R vezes R vai ficar R ao quadrado. Então, gente, a gente tem aqui, ó, a área total de um cilindro equilátero, 6πr ao quadrado. Mais uma fórmulazinha aqui, ó, só que específica para o cilindro equilátero. Show de bola! De novo, eu quero que vocês comparem com essa linha ali que eu pintei, que eu escrevi para vocês na área lateral de azul. O que é πr ao quadrado? Πr ao quadrado é a área da base. Então isso significa o que exatamente? Que a área total de um cilindro equilátero é 6 vezes a área da base desse cilindro. 6 vezes a área da base desse cilindro. E aqui você tem mais uma fórmulazinha interessante. É tranquilo, não é? Agora, pense de forma um pouco mais lógica. Olha só, se apenas a parte lateral é 4 vezes a área da base, só a superfície lateral já são 4 bases. A área lateral. Só que você ainda tem a base de cima e você tem a base de baixo. Então, essas 4 bases de área lateral, você coloca mais uma em cima, mais uma embaixo, dá um total de 6 bases. Por isso que é o total, área total, 6 bases do próprio cilindro. Interessante, né? Então, se você quiser calcular a área total de um cilindro equilátero, basta fazer o quê? Calcular a área de um círculo, que é a área de uma base, e multiplica por 6. Show de bola, tranquilo. E agora a gente vai fazer o volume de um cilindro equilátero. O volume de qualquer cilindro é pega a área da base e multiplica pela altura. Da mesma forma que um prisma, né? Só que a base é circular. Então é πr ao quadrado, que é a área de um círculo, vezes a altura, que vale 2 R's, né? No cilindro equilátero. E aí faz a multiplicaçãozinha. 2π, que multiplica o que exatamente? R ao quadrado vezes R, vai ficar R ao cubo. Então está aqui, ó, o volume de um cilindro equilátero é 2πr ao cubo. E aqui não tem, a princípio, nenhuma informaçãozinha, nenhuma curiosidade que eu possa trazer para vocês, porque nos interessa não, tá? Tem, lá numa matéria um pouco mais avançada, sofisticada, até no ensino médio mesmo, só que num nível um pouco mais complexo, que realmente não vem ao caso para a gente, tá? É desnecessário. Então, é isso que é o cilindro equilátero, as suas 3 principais fórmulas: área lateral, área total e volume.
lembrando essa relação que existe da área lateral e área total comparado às bases. Bem, feita essa abordagem, o que a gente vai fazer agora? Começar a brincar um pouquinho e fazer alguns exercícios. Vou escrever aqui, ó, solução, para a gente começar a resolver a primeira questão. Quantos centímetros quadrados? Opa, ele já está te falando de área. Ele quer saber uma certa área. De material vão ser usados aproximadamente para se fabricar a lata. Então ele quer saber a área total. Área total, né, de uma lata, quanto que é, para você saber quanto de material você vai usar para produzir, para confeccionar essa lata. Então, a área total em centímetros quadrados. Essa é a primeira parte do problema. Ok. Aí depois ele perguntou, ó, qual é a capacidade de armazenamento dessa lata? Ele não perguntou volume, hein? Ele perguntou capacidade. Então, vou até escrever assim, ó, capacidade. Vou representar pela letra C. Isso aqui dá quanto? Tranquilo, tá? Quais são as informações que a gente tem? A gente sabe o seguinte, quando a gente vai calcular a área total de qualquer cilindro reto, a fórmula é 2πr, que multiplica H mais R. Por que eu trabalhei especificamente cilindro reto? Gente, tu vai partir do princípio que essa lata não é tombada, né? Que essa lata não é inclinada, mesmo porque não faria muito sentido, né? Qual que seria o sentido lógico de se construir, se produzir uma lata de óleo tombada? Não faz muito sentido. Mas tá aqui, ó. Se não fala nada, parte do princípio que ele seja de fato reto. Ok. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. O que é o 19, portanto? O 19 vai ser a nossa altura. Então, falou em 19 centímetros, é a altura da nossa lata. Vou escrever aqui, ó. H é igual a 19 centímetros. Agora, e o 8? Gente, o 8 vocês têm que tomar um pouco de cuidado. O 8 é a largura da lata de óleo. A largura da lata de óleo, vamos comparar aqui a base. Ó. A base é, obviamente, circular, porque é um cilindro. Aqui você tem o centro da base. Isso aqui é raio. Ele está te falando que 2 vezes o raio da base é exatamente 8. Ou seja, isso aqui ele está te falando ou te afirmando que é o diâmetro da base desse cilindro. Se o diâmetro mede 8, o raio vai medir 4. Então está aqui, ó, o raio mede 4 centímetros. Pronto, gente. As informações que eu precisava, eu já tenho. É só substituir agora na fórmula. 2πr, que multiplica H mais R. No enunciado, ele não te pediu para você substituir o π por 3,14. Então, não tem por que substituir. Só vai substituir, mesmo que ele não tenha pedido, se você sentir a necessidade. Se sentir necessidade, substitui. Vamos lá. 2π, que multiplica o R, que mede 4, que multiplica H mais R, ou seja, H que é 19, mais R que vale 4. Então, 19 mais 4. Então, aqui vai ficar 8π. Então, 8π, que multiplica 19 mais 4, 23. Se você fizer essa continha aqui, quanto que vai dar, hein? 8 vezes 3, 24. Aí vão 2. 8 vezes 2, 16. Com 2, 18. Então vai ficar 184 π. Prontinho, gente. Não tem por que substituir nesse primeiro momento. Então a área total é de 184 π. Como a unidade do exercício é centímetros e a área centímetros quadrados. Está aqui a primeira resposta. Se você quiser multiplicar 184 por 3,14, pode, não tem qualquer tipo de problema. Eu só não fiz porque realmente não achei necessário. Mas vocês criam o hábito de multiplicar só para saber quanto que vai dar, tá bom? Treinar, decorar também e praticar continha de multiplicação. Bem, agora a gente vai para capacidade, ó, área total está aqui, agora a gente vai para capacidade.
Primeiro eu vou calcular o volume e depois eu faço aquela conversão de volume para capacidade. O volume de um cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura h. Então vai ficar π, que multiplica o r, que vale 4 ao quadrado, vezes a altura h, que mede 19. Gente, como é que vai ficar essa brincadeira? 4 ao quadrado vezes 19. Aqui eu acho interessante vocês multiplicarem o π. Sabe por quê? Porque tu vai achar um número com vírgula, obviamente, mas um número em centímetros cúbicos. Depois, você, com esse número com vírgula decimal, tu vai converter para alguma unidade de capacidade. Então aqui é interessante sim você multiplicar o π por 3,14. Então vamos usar a calculadora apenas para facilitar um pouquinho a minha vida aqui. Vamos lá, cadê a calculadora? Está aqui, ó. O π é 3,14, então vai ficar 3,14, que multiplica 4 ao quadrado, 16, que multiplica 19. Então, quando a gente faz essa multiplicação, a gente vai achar 954,56. Então, está aqui, ó, 954,56. O que? A unidade que a gente está trabalhando é centímetros, e pelo fato de ser volume, centímetros cúbicos. Só que, gente, prestem atenção, por favor. Vocês vão se lembrar de uma ou duas aulas lá atrás, quando a gente estava trabalhando, salvo engano, em prismas, que eu falei com vocês o seguinte, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Quando você faz a conversão de volume para capacidade, uma das conversões que a gente faz é de centímetro cúbico para ml. Como a proporção é de 1 para 1, você pode simplesmente trocar as unidades, que fica bem mais fácil escrever. Então, você pode falar que a capacidade nada mais é do que 954,56, trocando agora centímetro cúbico para ml. Então tá aqui, ó. A gente resolve a segunda parte do nosso exercício. Então é uma lata de óleo cuja capacidade é de quase 1000 ml, ou seja, quase 1 litro, 954,56 ml. Gente, só de curiosidade, as dimensões dessa lata no exercício, na questão número 1, são praticamente essas dimensões reais de uma lata de óleo. Se você for, depois de curiosidade, medir a lata de óleo, vocês vão perceber que é mais ou menos isso sim. Está 8 centímetros de base, de diâmetro, por 19 centímetros de altura, para dar exatamente 1 litro de óleo nessa lata. Tem que treinar, tá? Tem que treinar bastante até praticar e dominar completamente o assunto. Então até aqui, ó, área total já foi, capacidade já foi também. Questão número 2. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Vamos fazer essa continha aqui. Qual deve ser a altura de um tubo? Opa, a altura já foi dado, professor. Já foi dado que é 8. Não, gente. Esse tubo aqui, cilíndrico, vocês vão observar que ele está deitado, ele está tombado, ele está caído. Então, obviamente que não é 8 milímetros. A altura precisamente vai ser o que aqui nesse exercício? X. Então ele perguntou quem é a altura de um tubo, ou seja, ele quer saber o X. E ainda te falou, ele quer saber o X em centímetros. Ok. De um tubo de forma cilíndrica, se a sua superfície é total. Se ele falou em superfície total, é óbvio que isso aqui significa o quê? A área total. Se a sua superfície total pode ser coberta com 43,70 centímetros quadrados. Então, ele te falou que a área total equivale a 43,70, né?
centímetros quadrados. Ok. De plástico, e o diâmetro de cada base, tem 10 milímetros. Aqui, gente, um pequeno errinho. Aqui ele falou que o diâmetro de cada base tem 10 e colocou 8 aqui. Na verdade foi um erro meu. Então aqui, ó, não é 8. Aqui são 10 milímetros. Então desculpa, corrijam para mim depois aí. Então o diâmetro de cada base tem 10 milímetros. Gente, se o diâmetro mede 10 milímetros, o raio mede a metade. Então daqui até aqui são apenas 5 milímetros. Então vou escrever essa informação. Ó. O raio mede 5 milímetros. Show de bola. E ele pediu ainda para considerar o π no desenvolvimento desse problema igual a 3,14. Gente, ele perguntou quem é a altura x. Na verdade, falou em altura do tubo. Ele está falando de forma um pouquinho mais simplificada em comprimento. É como se você estivesse imaginando esse tubo de pé. Aí seria, obviamente, a altura. O que vocês vão perceber aqui? Vocês vão perceber o seguinte, que a área foi dada em centímetros quadrados, obviamente, mas o raio foi dado em milímetros. Ele quer que a sua resposta seja em centímetros. Então, o que você vai fazer? Tu vai ser obrigado a transformar 5 milímetros em centímetros, para ficar tudo com a mesma unidade. Ah, professor, não lembro como é que era, não. Então, vamos relembrar. Ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Ó. A gente vai relembrar as unidades de comprimento. Então, vou começar apenas das mais simples, tá? Ó. Metro, decímetro, centímetro e no final, milímetro. Você está em milímetro e você quer converter para centímetros. Você está aqui e quer chegar aqui. Uma única casa para a esquerda. E observe que aqui não é milímetro quadrado, não é centímetro cúbico. Então não tem que multiplicar por 2, por 3, não. É simplesmente contar as casas e andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda, tá? No caso, uma vírgula para a esquerda. Então você pode falar que o raio vale 5,0 milímetros, ou colocando a vírgula aqui, ó, 0,5 centímetros. 0,5 centímetros é meio centímetro. Show de bola. Gente, olha só que interessante. O raio eu já tenho. A área total, o exercício já tinha te falado. Ok. Então é simplesmente aplicar a fórmula da área total para você resolver quanto que vai ser o comprimento ou a altura do seu tubo. Precisamente o valor de x. Como é que se calcula a área total de um cilindro reto? Sempre parte do princípio que ele seja reto. A área total de um cilindro reto é 2πr, que multiplica h mais r. Essa é a fórmula. Só que a área total, ele te falou quanto que vale. Ele te falou que a área total é 43,70. Então você vai substituindo. Vai ser 2 vezes o π, que ele pediu para você considerar o π 3,14, vezes o raio, que eu acabei de fazer a conversão dele, que é 0,5, que multiplica o h. Na verdade não é h, né? Na verdade é x. Então tá aqui, ó, o h, que faz o papel da altura, se você visse ele de pé, mas como ele está tombado, é o comprimento. Então aqui vai ser x mais o r, que vale 0,5. Então agora é só fazer essa continha. Vou repetir o 43,70, 43,70, e vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Gente, 2 vezes meio dá 1. Então vai ficar 1 vezes 3,14. Isso aqui vai dar o quê? 3,14. Então, o resultado dessa multiplicação dá o próprio 3,14,
que multiplica x mais 0,5. Agora, o que eu vou fazer? Esse 3,14 que está multiplicando, eu vou jogar ele para cá com a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar assim, ó, 43,70 dividido por 3,14 vai ser exatamente o que? O que sobrou, x mais meio, x mais 0,5. E aí eu vou usar a calculadora somente para facilitar, porque senão a gente perde muito tempo. Mas crie um hábito de fazer essa continha aqui, ó, no cantinho do caderno. Vocês não vão poder usar a calculadora nos vestibulares, então criem o hábito de fazer essas contas. Tá aqui, ó. A conta é 43,70 dividido por 3,14. Isso aqui vai dar quanto? 13,917. Então vamos colocar 920, tá bom? Para ficar mais fácil. Ou 13,9 aproximadamente. 13,9. Então tá aqui, ó. Vou colocar, ó. Então, quanto que eu falei? 13,9, né? Então, 13,9 vai ser aproximadamente o valor ali, ó. O x mais 0,5. Gente, o que você vai fazer? Deixar o x isolado e vai fazer o que? Esse meio que está somando vai jogar para o primeiro membro com a operação inversa, que é a subtração. Então, x vai ser o que? 13,9 menos 0,5. Quanto que vai dar essa continha aqui, então? Eu sei que o x vai ser aproximadamente 13,9 menos meio, vai ficar 13,4. 13,4. E a unidade do exercício é o que? Centímetros. Então, vai ser aproximadamente essa medida aí. Então, você tem um tubo que tem 10 milímetros de diâmetro por aproximadamente 13,4 centímetros de comprimento ou de altura. Basicamente é isso, tá, gente? Treinar bastante essas contas, essas fórmulas, que não tem como sair muito disso, não. Questão número 3. Questãozinha bem bacana também para a gente poder praticar, para a gente poder desenvolver aí. Olha só, para fabricar uma caixa de lápis de cor, é preciso saber inicialmente qual é o volume de cada lápis, óbvio, né? Calcule então o volume de um lápis. Então ele quer saber o volume de um lápis sem apontar. Gente, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó, vou até escrever de imediato, ó, volume de um lápis. É isso que ele quer saber. Interrogação. Como é que é um lápis? Um lápis, basicamente falando, eu vou até desenhar ele aqui assim, ó, é assim aproximadamente. Só que ele falou que o lápis está sem apontar. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Agora, o fato assim, se ele estivesse apontado, o lápis seria assim, ó, teria a pontinha dele. Ele falou que não tem esse cone na frente do lápis, porque o lápis ele é perfeitamente um cilindro. Por isso que a gente está colocando essa questão para vocês. Então você tem um cilindro e você tem que calcular, na verdade, o volume de um cilindro. Simples assim. Ele falou que o diâmetro mede 8 milímetros. Gente, se o diâmetro mede 8 milímetros, é porque o raio mede quanto? O raio mede a metade. Então, o raio mede 4 milímetros. Ok. E ele falou mais, ó. E 8 centímetros de comprimento. Olha como é que é parecido com a questão anterior. Então, você tem aqui, ó, o diâmetro mede 8 milímetros e o comprimento mede 8, só que centímetros. Ok, duas unidades diferentes, então eu vou ter que converter o milímetro para centímetro ou centímetro para milímetro. Gente, 4 milímetros, como é que vai ficar a conversão? Vou fazer de novo aqui, tá?
metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu vou colocar 8 milímetros correspondendo a centímetros. Ok, então como é que vai ficar? Milímetros está aqui, centímetros está aqui. Então vou deslocar uma única vez a vírgula para a esquerda. Então 8 milímetros seria o equivalente a 0,8 centímetros. Isso aqui ó, implica que 4 milímetros equivale a 0,4 centímetros. Então o raio eu já tenho 0,4 centímetros. O comprimento que faz o papel de quem aqui precisamente? Está fazendo o papel da altura, tá? Vou escrever aqui, ó, a altura H do cilindro, né? Porque apesar do cilindro estar deitado, faz o papel da altura, o comprimento. Então aqui vai ficar 8 centímetros. Show de bola. Tá tudo em centímetros, tá? Então na hora de eu calcular, que eu for calcular o volume, eu vou achar em centímetros cúbicos. Bem tranquilo. Então vamos lá, ó. Volume, vou colocar um tópico aqui, ó. Volume de um lápis. O volume de um lápis, gente, é o volume de um cilindro, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. E ele pediu para você considerar o π 3,14. Então é 3,14 que multiplica o r, que vale 0,4 ao quadrado, e que multiplica a altura, que é o comprimento do lápis, que mede 8. Fazer multiplicaçãozinha agora. Calculadora. Cadê a calculadora? Vamos para ela de novo. 3,14 vezes 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4. Ok, e no final, vezes 8. Então tá aqui, ó, vezes 8. Quanto vai dar a brincadeira? 4,0192. Então, 4,0192. Então tá aqui a primeira resposta que nos interessava. O volume de um lápis é o volume de 4,0192, como é unidade cúbica e é centímetros. Tá aqui, ó. Então imagina 4 cubos pequenininhos, onde cada cubo pequenininho tem 1 centímetro de aresta, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Esse é exatamente o volume de um único lápis de cor. Agora, ele pediu mais. Falou o seguinte, ó, e em seguida determine o valor aproximado de 20 lápis. Então, gente, vamos multiplicar por 20, né? Então, o volume de 20 lápis, né, para colocar na caixinha de lápis de cor, equivale a 20 vezes, exatamente o que? 20 vezes 4,0192. De novo, eu vou lá na calculadora e eu fazer essa multiplicação por 20. Então vamos lá. Pego isso aqui, multiplico por 20 e a resposta vai ser 80,384. 80,384. Então está aqui a resposta, ó. O volume de 20 lápis de cor, tá, dentro de uma caixa, vai precisar obviamente de uma caixa que comporte 80,384 e a unidade centímetros cúbicos. Está aqui o nosso problema, bem tranquilo também para treinar volume. E por fim, essa questãozinha aí, bem interessante também. A figura abaixo mostra um cilindro inscrito no cubo. Então você tem um cilindro que está inscrito, ou seja, ele está por dentro de quem? Do cubo. Então deixa eu colocar aqui, ó, solução, só para organizar o raciocínio. Gente, vocês conseguem enxergar esse cilindro? Olha a base do cilindro aqui, ó, a base de cima do cilindro, tá? É essa região todinha aqui. Aí ele desce a geratriz para cá, desce a geratriz para cá, e aqui tem a outra base do cilindro.
e por fora você tem um cubo. Então é um cilindro encaixado perfeitamente numa caixa cúbica. É como se fosse uma caixinha específica para armazenar, para guardar essa lata cilíndrica aí, tá bom? É isso que ele está falando. O volume do cilindro, ele te falou o seguinte, ó, o volume do cilindro é 64 pi centímetros cúbicos. Então deixa eu escrever aqui, ó, o volume do cilindro equivale a 64 pi centímetros cúbicos. Ok. Aí ele perguntou quem é o volume do cubo. Então tá aqui, ó, o volume do cubo é exatamente igual a interrogação. Ô, gente, prestem atenção aqui num detalhe, por favor. Olha só a largura do cilindro. A largura do cilindro é exatamente o diâmetro da base. Então, se você pega daqui até aqui, ó, você tem exatamente o diâmetro da base do cilindro. Ok. Só que essa largura, ou seja, o diâmetro da base do cilindro, é exatamente a própria largura da caixa cúbica. Aqui é o centro da base. Aqui tem raio R, aqui também tem raio R. Então pergunto para vocês, qual é a largura da caixa cúbica? Daqui até aqui só pode ter, obviamente, dois R's. Mas é cubo. Então quer dizer que a largura, a profundidade e também a altura é tudo igual, porque é cubo, né? Então as três dimensões são iguais. Então, se você for calcular o volume de um cubo, você tem que pegar as três dimensões e multiplicar um pelo outro. 2R vezes 2R vezes 2R. Ou simplesmente você pega o lado 2R's e eleva a 3. E aí você vai chegar à conclusão que vai dar quanto? Ó, 2 ao cubo vai ficar 8. E R ao cubo vai ficar 8R ao cubo. Então, gente, o que significa isso? Significa que para você calcular o volume do cubo, você precisa fazer 8 vezes o R elevado a 3. É isso aqui que você tem que guardar e buscar resolver a partir de agora. Só que tu vai resolver isso a partir de agora, a partir de quê? Qual informação extra que você tem? Você tem volume do cilindro. E como que eu calculo, regra geral, o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a base do cilindro, que é um círculo, πr ao quadrado, vezes a própria altura do cilindro. Gente, isso aqui eu sei, isso aqui ele te deu, mas são as mesmas informações, faladas de forma diferente. Então, tu tem que igualar 64π com quem? Com essa formulazinha aqui. Então, agora fica simples de resolver, né? Então, você tem que πr ao quadrado vezes a altura h tem que ser exatamente igual a 64π. E aí você começa a simplificar um monte de coisa por aí. Por exemplo, o π você elimina com esse π. Então fica r ao quadrado h igual a 64. Vou escrever aqui, ó. R ao quadrado h é igual a 64. Ok. Vou passar para a linha de baixo. R ao quadrado vezes o h. Gente, o h é a altura do cilindro. A altura do cilindro é a mesma altura da caixa. Percebeu? A altura do cilindro é a mesma altura da caixa, ou seja, 2 R's. Então, onde tem H, eu vou trocar por 2 R's. E aqui vai ficar igual a 64. Aí eu posso perfeitamente fazer o quê? Dividir aqui por 2. Dividir aqui por 2 vai ficar 32. Então, R ao quadrado vezes R vai ser exatamente igual a 32. R ao quadrado vezes R é igual a 32. Quanto que dá essa multiplicação? R ao quadrado vezes R. Isso aqui vai ficar R ao cubo. R ao cubo é igual a 32. Gente, olha aqui que eu acabei de descobrir. R ao cubo. E o que eu preciso para calcular o volume do cubo? O R ao cubo. Então fica fácil.
Então vou escrever aqui, ó, assim, vírgula, temos dois pontos, que o volume do cubo é exatamente igual a 8 vezes R ao cubo. Tá aqui, ó, 8 vezes R ao cubo. Só que o R ao cubo eu acabei de descobrir, que vale 32. Então 8 vezes 32. E se eu fizer a multiplicação vai dar quanto? 8 vezes 3, 24, 240. 8 vezes 2, 16. 240 com 16, 256. Então tá aqui, ó, o volume do cubo é exatamente igual a 256 centímetros cúbicos, porque tudo foi dado em centímetros. Então tá aqui a resposta. Gente, essa é a questão. Só uma curiosidade. Vocês conseguem perceber que ali a gente tem um cilindro equilátero dentro dessa caixa? Sabe por que a gente tem um cilindro equilátero? Porque se você pensar a seção meridiana, aqui você tem o centro da base de cima, aqui você tem o centro da base de baixo. Eu vou criar a seção meridiana, ó, é essa seção que eu estou pintando de azul para vocês aqui. Ó. Essa geratriz, ó, ela coincide com a própria lateral esquerda da caixa. Passa aqui, ó, pelo centro da outra base de baixo. E agora, olha só, desce aqui por essa geratriz que também está coincidindo com a lateral da caixa. Essa regiãozinha que eu estou pintando para vocês é a seção meridiana. É a seção meridiana. Ok, show de bola. Só que essa seção meridiana é um quadrado. A seção meridiana ela é um quadrado por um motivo simples. Olha só. Quanto que dá a largura ou a base dessa seção aqui? Mede 2 R's. Quanto que mede a altura dessa seção aqui? 2 R's também. Então, uma seção meridiana quadrada. Então, esse cilindro dentro da caixinha é um cilindro equilátero. Entenderam? Então, quando você tem um cilindro dentro de uma caixa cúbica, você está trabalhando, na verdade, com um cilindro equilátero. Ok, gente? Paro por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tá? A gente continua na próxima aula mais uma bateria de exercícios. Obrigado pela atenção. Bom estudo. Espero que eu tenha conseguido ajudar cada um de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Até lá.